Então vamos lá, né, para mais uma reflexão. E o tema hoje, né, que nós vamos refletir, está baseado na lição bíblica de número 6 dos jovens, né? É um tema que eu acredito que é bem relevante, principalmente para a reflexão de nossas vidas. Por quê? Porque fala sobre a esperança sem arrependimento. Então, é realmente como se fosse uma pergunta aqui para a gente fazer. Porque a lição vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Relacionamento esse que, na verdade, o povo de Israel decide abandonar, né? E Deus está ali advertindo, mesmo assim buscando, né? Querendo ou não, entregando uma mensagem para que eles se arrependessem, né? Porque eles estavam ali destinados ao cativeiro e mesmo assim não compreendiam que eles precisavam, para sair do cativeiro, se arrepender dos pecados. Eles achavam que ia sair do cativeiro sem arrependimento. Aí por isso que vem um tema para essa nossa discussão aqui, né? Sem arrependimento, há esperança? Ou seja, há esperança sem arrependimento, né? Reformulando aqui, assim como preferiu. O que é que você tem a dizer, Larissa, sobre isso? Existe esperança sem um arrependimento. Existe uma falsa esperança, né? Uma falsa ideia de achar que tem esperança. É comum, não sei, deixa eu ver um exemplo aqui. Uma pessoa que vai comer alguma coisa envenenada e ela acha que vai sobreviver. É uma pessoa contar com aquilo que está dizendo tudo que vai dar errado. É como você ir, sei lá, e correr esperando que não vai chover, sendo que o clima está mostrando que vai chover e que aquele percentualzinho lá no seu celular está dizendo forte chuva. Assim também é a gente esperar que tenha esperança sem o arrependimento. Sendo que a esperança é encontrada em Cristo, mas para ir a Ele é preciso do arrependimento. Também, essa questão de arrependimento é uma questão extensa e complicada até às vezes de falar de arrependimento. Porque para algumas pessoas ficou muito na mente que arrependimento é você chorar, é você dizer eu me arrependo. Não que no arrependimento genuíno você não pode chorar e fazer essas ações. Só que o arrependimento não está resumido a eu chorar ou eu pedir perdão, mas é uma mudança de comportamento e atitude. Então, como ter esperança que alguma coisa vai mudar, ou que alguma coisa boa vai vir sobre nós, ou que Jesus vai nos salvar, no aspecto de Ele nos arrastar para Ele, que o arrependimento genuíno não está no nosso coração. Sim. Eu vou até colocar aqui para a gente ver o que é que o pessoal fala, né? O pessoal pode comentar, né? O que é que eles... Na visão, né? Mas vamos para a Bíblia, né? Que a lição, ela traz esse ensinamento bíblico, não é verdade? De que? Aí a pessoa fala, mas de que esse ensinamento? Realmente uma reflexão que está em Jeremias capítulo 13, né? Do versículo 1 ao versículo 11. E ali, eu acredito, Larissa, que a gente encontra, né? Assim, algo bem interessante. Em que sentido? Deus sempre se utiliza de coisas simples para falar com as pessoas, né? Eu sei que as pessoas buscam, parece que as pessoas buscam muito coisas extraordinárias, quando na verdade Deus usa coisas do cotidiano, coisas comuns, tá certo? Coisas que eu e você muitas vezes estamos vivenciando normalmente durante o dia, mas que nós nunca paramos para refletir, né? E eu acho interessante porque ela traz essa reflexão. Deus usa na lição, né, na leitura que nós estamos de Jeremias capítulo 13, usa exatamente de um cinto, né, para fazer uma simbologia e mostrar para o povo o quanto eles precisavam se arrepender, né? E isso tem assim uma mensagem forte, né? Tu quer ler, Larissa, do versículo 1 ao 11, ou a gente lê só alguns versículos mesmo aqui de reflexão da revista? É o da texto bíblico, né? Bíblico, né? Então pronto, pode ler tudo. Capítulo Jeremias, 13, capítulo versículo 1 ao 13, 1 a 11. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os seus ombros, mas não o metas na água.
E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Saiu o áudio. Meu áudio não tá funcionando? O teu áudio, eu acho. Tá funcionando? Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou. Tô? Versículo 3. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez dizendo: toma um cinto que compraste e traz sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada mais prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para mim serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvido. Amém. É forte, né? Porque aí fala assim, esse povo maligno, pesado. Aí fala assim, a podridão, ele fala assim como a podridão, assim né? Os pecados que eles estavam cometendo, né? A própria lição, ela nos fala que é uma tarefa difícil trazer uma mensagem de arrependimento e de julgamento. Né? A própria lição já fala isso. Que era o que o profeta estava passando, né? Estava experimentando ali quando ele foi usado por Deus para transmitir a mensagem. A mensagem era única, né? O povo precisava se arrepender dos seus pecados, né? Mas o povo tinha falsos profetas proferindo profecias de paz, enquanto eles estavam em pecado. Eu acho que essa reflexão, ela pode ser feita até por dias de hoje, né, Larissa? A gente vê que existe muito isso, é até um assunto que nós estávamos ontem falando, né? É a pessoa vivendo na prática do pecado, não querendo abandonar a prática do pecado. E o que é que acontece? Achando que, sem abandonar o pecado, vai ter esperança, que é o tema que nós estamos falando. Como é que vai ter esperança se não houve um arrependimento? Não é verdade? E a lição, ela fala que diante da difícil tarefa que Jeremias tinha de transmitir a mensagem de Deus, porque não é simples. As pessoas querem ouvir o que apraz aos seus ouvidos, o que traz conforto aos seus ouvidos. E muitas vezes, o que Deus quer falar para você é uma palavra de advertência, de mudança. Para quê? Para que então as bênçãos, porque sim, tem bênçãos de Deus, tem esperança de Deus para as nossas vidas. Mas, assim como era necessário em Israel, tem que ter a mudança, tem que ter o arrependimento. Na verdade, se não tiver, infelizmente, é difícil. Como é que eu espero bênçãos? Eu quero profecia de bênção, eu quero receber essa bênção, se o que o Senhor está pedindo de mim eu não faço. É como você falou, né? Como é que eu espero não me molhar na chuva, se eu saio para a chuva? Se eu estou vendo o tempo chegando, se aproximando. Então, a tarefa era difícil de Jeremias, né? E a gente, assim como é difícil hoje, pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque as pessoas querem escutar boas palavras. Querem escutar palavras que confortem seus ouvidos e seu coração. Quando, na verdade, às vezes, a palavra que o Senhor está trazendo é a palavra de julgamento e arrependimento. Para a pessoa se arrepender, para a pessoa mudar, né? E a gente sabe que isso é difícil. Então, era impopular como é impopular hoje. E a audiência, né? A audiência que escutava essa mensagem ali era bem diversificada também, assim como hoje, que incluía reis, sacerdotes e o povo.
Jeremias estava sendo usado por Deus para repreender sacerdotes, líderes religiosos. Não era só o povo, não era só um morador ali daquela região de Judá, de Israel. Não, ele era usado para repreender os sacerdotes, os reis, autoridades políticas. Então você imagina como é difícil, né? Como é complicado. Então o povo já demonstrava uma resistência, assim como influenciado pelos próprios líderes religiosos, demonstravam, né, uma resistência à palavra de Deus. Então, eles preferiam ouvir as profecias de paz do que ouvir as palavras que vinham de Jeremias, porque falava de arrependimento. Ó, precisam se arrepender. Para que Deus liberte vocês, vocês precisam se arrepender. Ou seja, essa mensagem fez com que muitos endurecessem o coração. Porque eles tinham a esperança de sair do cativeiro, eles tinham a esperança de ser libertos dos seus inimigos. Mas infelizmente, eles tinham que deixar. Né? Felizmente, eles tinham que deixar, era o pecado. Então, diante de uma repetitiva, né, anulação, que era o que os sacerdotes tentavam fazer, anular, dizer que não era isso, não, Jeremias, ao ponto que pegaram Jeremias, como a gente sabe, pisoteia ele ali, chibateia ele, como é que ele abre a boca para falar uma coisa dessa, contra o povo, contra nós, que somos os líderes religiosos, Deus usando. Aí o que é que acontece? Deus começa a usar parábolas, que é o que a lição traz. Começa a usar parábolas para comunicar com o povo, ou seja, trazendo coisas cotidianas, coisas da vivência diária deles, para que eles refletissem, olha, se nisso acontece, né? Aí traz traz a simplicidade, um cinto, né? Um cinto. Traz essa simplicidade, uma reflexão profunda na utilização de um cinto. Olha aí. Então, surge essa estratégia, que na verdade é uma estratégia pedagógica, né? Relacionado como transmitir a palavra de Deus. E isso traz reflexões para nós no dia de hoje. Se as pessoas não querem escutar, né, vamos encontrar então coisas do seu cotidiano também para mostrar o que é que o Senhor quer falar para a vida delas. Não é verdade, irmã Larissa? Concorda ou discorda? Discorda para Quando eu estava falando, eu já estava anotando aqui. Anotei até um tema para próximas lives: falsos deuses. Não apenas em aspecto de imagem futura, mas até de Deus do nosso coração. O tema é tudo isso. O tema é tudo isso. Rapaz, é profundo demais. O que é? Então, enquanto tu estava falando sobre o povo não aceitar, é uma ideia muito popular do Deus popular. O que é o Deus? Eu defini aqui como Deus popular. O que é o Deus popular? É o Deus que todo mundo vê, o 100% amor. Isso. Em todo lugar. É como ele não fizesse justiça. Exatamente. Justiça. É só amor. É o Deus 100% amor. É o Deus popular. Onde você vai, principalmente, retornando, eu amo essa palavra, o país laico no qual nós vivemos, é muito popular essa ideia do Deus popular. De toda religião tem o Deus. Que nós todos adoramos o mesmo Deus. Que é quem? O Deus amoroso, bondoso, que morreu por nós na cruz. Ponto. Como se Jesus fosse apenas resumido em uma pessoa super amorosa. Eu acho que as pessoas desenham um Deus com várias florzinhas, corações, arco-íris. Como se Deus fosse definido apenas por uma das suas características. Porém, as pessoas esquecem do Deus justo, que também existe esse Deus amoroso. E na mesma proporção quanto ele é amoroso, ele é justo. E talvez também tinha essa ideia no povo de Judá, de Jerusalém, pensando, Deus tirou o povo do Egito da mão de Faraó, não vai tirar a gente daqui. Só que até essa história é muito boa, a do Egito. Deus tirou o povo de lá, mas eles entraram. Dois dos que saíram do Egito, que foi Josué e Caleb, entraram. Mas outro povo foi o quê? Foi de duras figurinhas, que saíram de corpo do Egito, mas o coração estava lá. Andaram, rodearam até morrerem todos eles, sobrando apenas os que saíram do Egito, no caso, Josué e Caleb entrando na terra.
E eles, provavelmente, o povo de Judá lembrava dessa, Deus tirou como um forte o povo do Egito. Como tem muitos salmos que falam, o mar se abriu, os cabeçalhos de pés enxutos. Mas quando eles entraram na terra prometida. E isso também é uma aplicação para a nossa vida, né? Não ver apenas, não enxergar o Deus popular. Porque o Deus, nosso Deus, o Deus do céu, não é apenas um Deus pra gente estar lá botando ele assim na paredezinha, bonitinho, aparadinho, como se ele fosse um Deus fantoche, que ele fica lá caladinho e eu vou mover ele. É como se Deus fosse esse livre, eu vou colocar Deus aqui. Ele fica lá calado, no dia que eu precisar dele, eu vou lá e chamo ele. Né? Vai precisar de você. A pessoa pode até tentar fazer isso. Só que, meu amigo, vai ser uma tentativa em vão. A mesma forma da gente tentar enganar a Deus e puxar do amor dele, ele vai me fazer isso porque ele me ama. Mas se o amor de Deus é tão grande, tão majestoso e tão justo, ele não deixa a gente fazer o que a gente quer. Porque senão a gente já teria nos destruído. Mas por conta do amor dele, da graça, da misericórdia, da justiça dele, ele vai e não deixa de fazer o que a gente quer. Então, a gente aí comendo veneno, pulando em cima de carro, na frente de carro, tentando com a nossa própria vida, mas pelo amor e justiça e misericórdia dele, ele vai fazer o quê? Como um forte no estilo. Então, o Deus popular está muito famoso, mas não é o nosso Deus. Pois é, exatamente, né? E diante disso, né, vem todo um enredo, né? Os personagens, aquela coisa toda. Só que vamos então entrar, porque o tempo já está quase acabando lá disso. É rápido, né? A gente fala muito. No máximo aqui, no máximo 30 minutinhos, né? Porque é para a gente poder encerrar essa programação. Então entra essa questão, né? O simbolismo. O simbolismo que a gente encontra da comparação que Deus faz de um cinto com o povo. Porque vamos imaginar a cena. A cena fala, Deus fala assim, o povo não está escutando, então vamos fazer algo didático, né? É meio que isso, Deus faz isso. Jeremias, aí fala assim, veio a palavra Jeremias, pega esse cinto, comprou o cinto. Aí tá lá, Jeremias com o cinto e todo mundo vendo ele com um cinto, bonito, novo, porque chamava a atenção, né? Usar o cinto naquela época, principalmente. Hoje não, caso a gente usa, já bota a blusa, né, em cima, né, já cobre. Mas não, era diferente, né, usar uma cinta, né, naquela época. Então, aí Deus vem e faz algo que pra mim, pra você, parece óbvio agora, né. Pra eles ficaram assim, o que é que ele tá fazendo? Ele pega um cinto novo e Deus manda ele enterrar próximo a uma margem de um rio, na verdade, ali, né. Porque existiram uma mulher, vai e enterra o cinto novo. Aí pronto, vai lá. E todo mundo viu Jeremias indo lá, cavar, enterrando. Aí agora a gente vê o povo vendo, depois disso vem a palavra de novo. Agora vai e tira o cinto. E o cinto estava o quê? Apodrecido. Aí Deus vai e faz uma comparação do que estava acontecendo com a vida espiritual de Israel. Né? Eles pegam assim, eu peguei vocês. Eu disse que vocês seriam chamados meu povo. Separados para mim. Só que vocês me abandonaram. Assim como aquele cinto, tentaram encobrir ali e deixaram ali. Não é verdade? Deixaram ali e eles abandonaram Deus. E aquele cinto, na verdade, simbolizava, eram os pecados deles, né? A iniquidade deles. Porque aquele cinto estava, vamos a grosso modo falando, estava diante das condições naturais da terra. Não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ok. Aí Deus vai dizer assim, assim como esse cinto está apodrecido, assim são vocês diante de mim. Os seus pecados estão... Aí ainda fala assim, povo maligno. Vocês são um povo maligno. Que é forte você escutar isso. Povo de Deus. Como assim o povo de Deus sendo chamado de povo maligno? Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, para você ver como é preocupante, tudo pelos atos e as iniquidades deles. E Deus utilizou disso, de uma parábola, né, que trouxe uma reflexão, né, algo simples, pessoal, algo simples, mas com uma lição moral e espiritual, que servia para ser aplicada na vida deles. Né? Tem alguma coisa para comentar, Larissa? Só esse fator não foi apenas uma pessoa que diz assim, deduzir era um povo maligno, ou uma pessoa sem conhecimento. Mas o próprio Deus falou isso.
Uhum. O próprio senhor deles, ou que anteriormente era senhor, dependendo do coração deles, né? E é como um diagnóstico. Se eu for dar um diagnóstico para o Josivaldo de alguma doença, não vai valer de nada. Eu não tenho essa formação. Mas se um médico for dar essa notícia para o Josivaldo, tem um peso muito maior, porque ele é formado, ele tem todo o conhecimento necessário para diagnosticar o que ele está passando. É a mesma coisa que aconteceu com este povo, né? Uhum. Não foi aquele no qual conheci eles desde o ventre da mãe deles, foi aquele no qual tomou eles como povo, que estava diagnosticando eles como povo maligno. Isso. O próprio Deus. Não é apenas o próprio Deus, mas o próprio Deus pessoal deles, o Deus deles. É como é a pessoa que mais conhece eles, diagnosticou eles como povo maligno. E isso é advertência para as nossas vidas, né? Porque para nós não acharmos que nós somos tão bons que nós não podemos nos tornar povo maligno. Porque o povo, eles tornaram esse povo maligno porque eles distanciaram esses corações do Senhor. Porque o povo poderia dizer, não, eles são do Senhor, mas dizer que é do Senhor não quer dizer que é do Senhor. E Deus sondava o interior deles, né? E esse cinto, a questão do cinto é interessante, eles apodreceram ali escondido, né? Ninguém viu o cinto apodrecendo. Mas um viu. Exatamente. E é interessante, Larissa, porque o cinto aqui, né? A lição até traz essa corrida, traz essa reflexão, que o cinto de linho, né? O cinto de linho, ele era um tecido que era usado nas vestimentas dos sacerdotes. E é interessante porque, assim como no dia de hoje, mas principalmente antigamente, né? A missão de Jeremias era difícil por causa disso, porque ele tinha que advertir os líderes religiosos. Por isso Deus utiliza de um cinto, algo que também era utilizado pelos sacerdotes. E esse cinto, né, querendo ou não, ele fazia uma referência à missão que Judá tinha, né, de ser uma nação sacerdotal. Ou seja, o cinto perdeu o valor. Ele foi enterrado. Era bonito, era lindo, Jeremias estava lá andando com esse cinto, todo mundo vendo. Aí de repente ele vai e enterra. Isso traz uma reflexão para a gente, né? Às vezes nós estamos fazendo isso, enterrando aquilo que o Senhor nos deu. Enterrando, deixando ali de lado a missão que o Senhor nos deu. Abandonando a missão que o Senhor nos deu. Então, a semelhança que a lição traz é que assim como aquele cinto perdeu o valor, assim era o povo, estava perdendo o seu valor, porque tinha abandonado o seu propósito, tinha abandonado o seu Deus. Judá tinha abandonado. E ele perdeu o sentido de ser, a causa da existência, o povo perdeu esse sentido. Embora tivesse, como a gente sabe desde o início do capítulo, embora eles estivessem fazendo os sacrifícios, como era pedido, embora eles estivessem no templo, dizendo que estavam adorando a Deus, mas na verdade não estavam. Porque fora dali, as suas vidas eram uma vida de pecado, sem arrependimento. Não adianta fazer o sacrifício para arrependimento se você não quer abandonar o arrependimento. Não há, como nós falamos aqui mais cedo, não há esperança sem arrependimento. A verdade é essa, o fato é esse. Tá certo? Judá negligenciou a sua missão. Assim como às vezes nós estamos negligenciando a nossa missão. O povo não se arrependeu dos seus pecados. O povo teve orgulho, porque quando foi advertido, eles foram orgulhosos. Nós estamos nos templos, nós estamos se reunindo, nós estamos fazendo sacrifícios. Não. E Deus fala, não, para mim não. Vocês têm que se arrepender. Sem arrependimento, sem abandonar o pecado, não tem como eu apresentar algo para Deus, infelizmente. Aí vem aquela reflexão por dia de hoje, né? Quantas pessoas, Larissa, eu já conheci? Eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas. Eu não vou para a igreja não sou da igreja não, mas eu tenho isso comigo. Eu dou minhas ofertas, eu dou meu dízimo. Como Deus quisesse o dinheiro de alguém. Nós sabemos muito bem. Deus não precisa do nosso dinheiro, não. E o dízimo, ele tem um fator de obediência. Né? Nós damos como gratidão por aquilo que o Senhor nos dá. Mas Deus não precisa. Deus não precisa não do nosso dinheiro não, tá certo? Então não adianta. Eu não sou da igreja não, mas eu dou dízimo, eu dou oferta quando a igreja tal precisa, eu ajudo e tal. Pois é. Isso não quer dizer que há esperança. É isso que a lição está trazendo.
Sem arrependimento não há esperança. O povo de Deus, o povo de Israel, que era chamado do povo de Deus, que o próprio Deus disse que eles se chamariam de o povo de Deus. Foi dito o quê? Não. Se vocês não se arrepender, o que eu tenho para vocês não é esperança, não. É cativeiro. Porque vocês não querem se arrepender. Eu estou dizendo que vocês têm que se arrepender. Né? Ou seja, o contexto histórico que eles estavam inseridos ali nos ensina por que eles tinham que ser advertidos, por que o Senhor estava usando. E é interessante, aí que entra, Deus é um Deus de justiça e um Deus de amor. Se Deus não amasse esse povo, o que é que Deus faria? Vamos logo para o cativeiro, né? Destrói logo. Não, Deus ainda manda um profeta, levanta um jovem profeta, que é o ponto que ele se achava até criança. Eu sou uma criança, Senhor. Quem sou eu para abrir a boca e falar contra sacerdote, povos, reis? Pois é, Deus, não fale isso. Não fale isso, Jeremias. Porque antes que tu nascesse, eu já te conhecia. Antes que tu imaginasse, eu já tinha os planos definidos para ti. E é interessante que Jeremias estava destinado a ser o quê? Um sacerdote. Mas ele fala, não, Jeremias, não é sacerdote que tu vai ser profeta. Ele era da linhagem sacerdotal. Separado, ensinado, instruído, que a história nos ensina. Mas ele foi separado e escolhido para ser o quê? Profeta. Levar uma mensagem para um povo de duro coração. Uma mensagem de advertência. Imagina com uma parábola dessa, uma parábola simples, né? E aí, Larissa? Estamos terminando aqui o nosso tempinho, mas aí, dá tempo de falar mais alguma coisa. Eu lembrei o que Jeremias mesmo disse, né? No capítulo 2, se não me engano, que o povo trocou fontes de águas vivas com cisternas rotas, rachadas. Exatamente. O povo de Deus fez isso. E quantos ainda não fazem isso, né? E que nós possamos olhar no nosso coração para nós não cairmos no mesmo erro, né? Trocar a cisterna, a fonte, o manancial, por cisterna fonte, né? No caso. Isso, exatamente. Eu queria só ler o que tem aqui. Eu tenho um subsídio aqui que eu achei interessante, que fala assim, ó, a metáfora do cinto, que se torna podre e inútil, é uma representação do que acontece com aqueles que se afastam de Deus e se entregam a práticas ímpias, impuras. A lição de Jeremias 3, ela nos traz, irmãos, né, a importância da obediência a Deus e as consequências da desobediência. A importância de hoje você sermos obedientes e o que é que acontece quando somos desobedientes. Primeiro, a primeira lição ali do capítulo 13 que ele traz é que o símbolo do cinto, ele nos ensina a importância de ter uma relação de intimidade. O cinto, para quem tem um cinto, é uma relação de intimidade, é verdade? O homem que usa, a mulher que usa, coloca ali. Fica visível, você sabe que está ali porque foi você que colocou. Por isso que tem esse grau de intimidade, principalmente antes, tá certo? Antes é que tinha mesmo, né? Então, o cinto, de forma simbólica, representava a intimidade que o povo precisava ter com Deus e que não estava tendo. Em segundo, a advertência sobre a desobediência, ela nos inspira a avaliar as nossas ações e as nossas decisões. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a escutar as advertências de Deus, a refletir sobre as nossas escolhas, o quanto elas estão impactando no nosso relacionamento com Deus. Porque a verdade é que tem muita gente que perde a intimidade com Deus porque tomou decisões erradas, né, irmã Larissa? Tomou decisões e escolhas que os afastaram de Deus. A verdade é essa, é o que mais acontece, né? Ou seja, a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus, que é o tema daqui que nós estamos falando, não há esperança sem arrependimento. A promessa de Deus existe, é verdadeira. Deus quer restaurar vidas, Deus quer encorajar, Deus quer sim, nos momentos difíceis, estar conosco, mas a gente tem que se arrepender. Não existe intimidade sem o arrependimento. Ou seja, assim como Deus estava disposto a acolher o povo de Judá, ele continua disposto a acolher o seu povo hoje. A todos que se arrependam. Mesmo em tempos difíceis, irmãos. Mesmo em tempos difíceis, nós precisamos, sim. Eu sei que o mundo está dizendo outras coisas. Os falsos pastores, falsos profetas estão falando outras coisas. Que tu não tem que abandonar o teu pecado, que Deus te importa só com o teu coração. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, tá certo?
Deus se importa sim com o seu coração, mas se importa sim que você abandone seus pecados. Deixe os seus pecados, busque o arrependimento. Para Deus te restaurar, para Deus fazer cumprir as promessas que Ele tem para a sua igreja, para você, para a sua vida, você tem que se arrepender. A história está aqui, está clara. Jeremias 13 traz essa reflexão. Amém, Larissa? Fale Amém. Para não ficar só eu, para a gente encerrar. Estava anotando aqui outro tema, que é o Deus açougueiro. Vixe, eita, meu irmão. É o Deus que só quer o coração, mas rejeita o corpo e o espírito, mas só quer o nosso coração. Exatamente, né? Ou seja, esse Deus, ele é poderoso. Ele quer trazer restauração física, ele quer trazer restauração espiritual, porque é isso, viu? O capítulo 3 fala sobre isso. Deus queria restaurar o povo espiritualmente, fisicamente, politicamente. Deus queria restaurar no todo, mas o povo não queria se arrepender. Então não tem como Deus fazer isso, né? A verdade é essa. Não tem como Deus fazer algo pela tua vida se tu não se arrepender, se tu não abandonar o pecado. Infelizmente, assim como a lição fala, o capítulo 13 traz essa lição, o destino era o que então, se o pessoal não se arrependesse? Calamidade, punição, destruição. Não somos nós que estamos falando, né, irmã Larissa e irmão Josvaldo? É a palavra de Deus, é o exemplo que existe na palavra de Deus. Então, como é que eu espero bênção vivendo distante desse Deus? Vivendo não conforme os princípios que esse Deus me orienta. Vivendo diferente do que a sua palavra me ensina. Como é que eu espero ter esperança? Como, Larissa, que eu posso ter esperança? Me diz. A falsa esperança, a mesma falsa esperança que todos os homens serão salvos. Isso, eu encontrei em uma das cruzadas um rapaz que ele disse assim, eu não acredito nada disso que está sendo dito, não. Porque eu não acredito que Deus vai deixar rumo de gente morrer e ir para o inferno, não. Eu não acredito que Deus vai deixar rumo de gente se perder, não. Não é Deus que está fazendo isso, é o ser humano que está fazendo isso. É a escolha. Exatamente, é a escolha dela. Deus não está fazendo, é a pessoa que está escolhendo isso. Deus diz que tem 2 caminhos. Fato, tá certo? Só que aí existem muitas pessoas acreditando nisso, pessoal, que podem viver uma vida totalmente distante de Deus, como nós falamos ontem, e no final ter uma eternidade com Deus. Como é isso? Me explica, Larissa, como é que é possível isso? Para algumas pessoas, elas acham que você vai diante disso, de Deus, vai dizer assim. Deus vai olhar para ela assim, Larissa tem cara de boazinho, sobe. O Josivaldo tem cara de malzinho, desce. Mas não é assim, ele não vai escolher na hora. Ele vai olhar as nossas obras. Errou. Opa, conheceu Jesus aqui. Esse aqui conheceu Jesus aqui, errou. Errou mais. A escolha. Ele vai olhar o que nós fizemos ou deixamos de fazer. E o que nos garante a eternidade é estar com Cristo. Não é ter passado por Cristo, ter ouvido falar de Cristo, ter batido um papinho com Jesus e no final ter deixado Jesus lá. É ter caminhado com Cristo. Aí também aquela pessoa que pecou, mas no final das contas conheceu Jesus verdadeiramente no seu último dia de vida, no seu último minuto, você pode ser salvo se houver arrependimento genuíno. Isso. Porque aquela pessoa... Aí conta o arrependimento. O que conta muito é o arrependimento por quê? A mim e a Josvaldo, você pode enganar e dizer, eu amo Jesus, meu Deus. Jesus e eu somos assim, amiguíssimos. Mas não é eu e o Josvaldo que vamos salvar você. É Jesus que vai te salvar e é ele que vai ver as obras que você fez, deixou de fazer e principalmente ver o nosso coração. Porque o que conta muito no reino de Deus não é o fazer, é a motivação pelo que foi feito. Exatamente. Então, para a gente realmente encerrar agora, só uma aplicação necessária, né? Que a lição nos traz, né? Uma aplicação, Larissa. A primeira é que essas parábolas, ela nos alerta a continuarmos servindo ao Senhor, né? Na atualidade, com sinceridade e abandono do pecado, deixando o pecado de lado. E a aplicação tem 3 aplicações aqui. A primeira é arrependimento do orgulho. O orgulho, pessoal. O orgulho foi que fez o povo ficar naquela situação de cativeiro. Foi o orgulho de não querer se arrepender, de achar que estava bem.
porque faziam sacrifícios, mesmo estando em pecado. Então, o orgulho ele é um pecado perigoso. Geralmente, o orgulho é alguém cego em relação aos seus pecados pessoais. Não aceita. Ele está errado, mas ele não aceita. Eu acho interessante isso, sabe? Porque, Larissa, como eu disse, eu estudo um pouco de psicologia, né? Eu estudo um pouco, não vou dizer que eu estudo muito, não. Eu estudo um pouco. Mas esse pouco aí já tem alguns anos. E uma das coisas que é mais difícil a gente convencer, não é fácil, a TCC que existe, que é a terapia cognitiva comportamental, que é para ajudar a pessoa a resolver alguns comportamentos prejudiciais à sua saúde física e mental. Uma das vertentes é isso, tentar ensinar a pessoa mostrando, não apontando logo, não, mas conduzindo ela ao pensamento, conduzindo ela a uma reflexão do que tem prejudicado a sua saúde mental e física. São comportamentos. É interessante, a própria palavra já fala, terapia comportamental, cognitivo-comportamental, né? São seus comportamentos. Só que, porque, olha, a gente tem que ter tanta cautela para fazer isso, porque existe o orgulho. E a pessoa pode se sentir ofendida. Ah, eu vim aqui para ser ajudado, não foi para ser apontado, não. Aí você tem que ter uma cautela para poder falar disso, mas aqui não. Na palavra de Deus é assim, não. É assim, Na terapia é aquilo, né, de moldar, né, de ter aquele cuidado, né, tem que ter aquele cuidado. Pessoal, a palavra de Deus é sincera, é justa, é eficaz, é mais afiada do que, Larissa, que a Bíblia fala? Espada de dois gumes. Do que espada de dois gumes. Ela entra para ferir o orgulho mesmo, revelando que está errado, revelando que tem que ser mudado. É isso, eu não tenho como fugir disso, pessoal, tá bom? Então, uma lição prática que podemos extrair aqui é isso, que eu e você precisamos buscar o arrependimento. Arrependimento do quê? Do nosso orgulho. Corrigir aqueles comportamentos que estão, infelizmente, nos conduzindo à calamidade, à destruição, a problemas, tá certo? Ou seja, a gente tem que se arrepender. Se a gente quer a esperança de Deus que Deus promete, nós temos que se arrepender. O segundo é um coração que conhece o Senhor, né? Você acha mesmo que uma pessoa que chega assim, dizendo como chegou para mim, não, que eu não acredito que Deus vai destruir, que Deus vai deixar... Você acha mesmo que uma pessoa dessa está conhecendo ao Senhor? Leu a Bíblia? Viu o que é que o Senhor fez para aqueles que não se arrependeram? Não é que Deus seja aqui, como a Larissa sugeriu aquele tema, né? É porque Deus é um Deus destruidor. Não, é porque é um Deus que ele é justo, que é juiz, que ele fala assim, se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer isso, acontece isso. Pronto, fato. Você pode até não acreditar em Deus, mas uma coisa você tem... Eu acredito que você também sabe e acredita. Nós somos reféns das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Por isso que o Senhor fala que ele vem, né, em Romanos 12, 2, como a gente falamos, Deus quer que a gente cresça, né? Deus quer que a gente evolua aqui, nisso aqui, para poder mudar. Buscai a renovação da vossa mente. Aonde? No Senhor Jesus, em Deus. Não é verdade? Então, peça a Deus um coração ensinável. Se permita ser ensinado por Deus. O povo de Judá, na sua maioria, meus irmãos, ele eram irreconciliáveis e insensíveis à voz de Deus. Estava lá o profeta falando. Mas eles não queriam se reconciliar, porque eles achavam que não precisavam. A cegueira espiritual era grande. Então, Deus nos guarde, irmãos, de chegar nesse ponto. De não aceitar sermos repreendidos por Deus. Porque o que está acontecendo, meu Larissa, é isso. Muita gente que não aceita ser repreendido por Deus. A palavra de Deus está repreendendo e ele está assim, não é bem assim. Depende da interpretação. Não depende da interpretação, não. A Bíblia está ali, a palavra de Deus está ali. Agora, você querer moldar a palavra de Deus para o seu pecado, é perigoso. Tá aqui o exemplo, é perigoso. Então, nós temos, primeiro, como eu falei, arrependimento, se arrepender do nosso orgulho. Segundo, buscar conhecer o Senhor verdadeiramente. E terceiro, a obediência. Quando Deus nos repreender, a gente obedecer. Sabe por quê? Porque essa obediência é que vai te trazer esperança. Essa obediência é que vai te trazer resultado, que vai te trazer frutos. Tá certo? Ali nas parábolas que é dito, né, sobre os cintos, sobre os figos bons, irmãos, ele apontava para as vidas que obedecem, que aceitam a correção do Senhor.
Aí você fala assim, mas assim, ó, em quais áreas? É só na área espiritual? Não, irmãos, é em tudo. A nossa submissão a Deus tem que ser em todas as nossas áreas. Colocar Deus como, assim, o Espírito Santo, Deus, realmente como dominador das nossas vidas. É isso, irmãos. Então é três coisas. Eu tenho que abandonar o orgulho, tá certo? Eu tenho que buscar conhecer a Deus, tá bom? E eu tenho que buscar a obediência. Porque se eu buscar a obediência, quando Deus me repreende, aí sim eu vou ter uma esperança. Aí, meu irmão, como eu falo, é bênção demais que Deus tem para mim e para você. É muitas bênçãos. É muitas bênçãos. E para mim a principal é sabermos que temos a vida eterna. Mesmo após a morte aqui na terra, a morte terrena, nós temos a vida eterna. Amém, irmã Larissa? Amém, amém, amém. Pois encerra aí. Diga alguma coisa aí pra gente finalizar. Barulho aí. Vamos lá. Para encerrarmos, o arrependimento é a mudança, comportamento, de mentalidade. Sem o arrependimento, não existe uma verdadeira esperança. Existe uma falsa esperança que você não vai se molhar saindo na chuva. Mas a esperança com Jesus é que você não vai se molhar saindo na chuva, que você vai estar com a capa de chuva, que vai te proteger. Isso aí, exatamente. Eu acredito muito nisso, né? É uma reflexão muito boa que você fez agora, Larissa, porque Deus nos dá livramento em meio às tribulações. Às vezes eu sei que a gente pensa assim, ó, não é porque Deus me livra de tal coisa, aí você quer que aquela coisa não aconteça, mas muitas vezes o que Deus quer fazer é que deixar que aquilo aconteça. A história de Abraão, de Noé, que passaram por situações difíceis e Deus deu livramento na situação difícil. Ananias, Exatamente. O caso de Ananias, né? Daniel. Exatamente. Ou seja, eles passaram pelo problema, mas Deus deu livramento dentro do problema. É porque nós cristãos temos muito essa ideia, né? Senhor, me livra, que não aconteça. E a gente vai falar assim, Senhor, ser feito à vontade, mas não deixa acontecer isso, não. E muitas vezes Deus vai deixar acontecer para poder nos ensinar que Ele é o Deus que nos dá o livramento dentro do problema, dentro da situação. Amém? Amém. Então acredito, meus amados ouvintes, né? Minha irmã Larissa, que a gente cumpriu o objetivo de trazer essa reflexão. E vamos finalizar que já está no tempo, né? Que Deus abençoe. Tá na hora, que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Todos aqueles que escutaram, né? Que estão escutando na Rádio Conexão, na Rádio Conexão Cristã de Paracuru, tá certo? Já tem um programa da irmã Larissa, né? Às 1h30, às 2h. Amém? Conexão Cristã de Paracuru. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Fiquem na paz.